Você gostaria de se sentir mais segura? Ou você queria se cobrar menos? Quais lugares você sente que são lugares seguros? E você sabe que precisa relaxar um pouco mais? Tá, vamos conversar? Te trago muitos motivos para respirar fundo e vamos nessa. Vamos bater um papinho sobre o alto amor e a gente sabe que a gente tem que alimentar ele diariamente. E não é uma tarefa simples. Quais lugares você sente que são lugares seguros? E quando eu digo lugares, eu não estou apenas falando sobre lugares físicos. Eu estou falando sobre relações. Com quais pessoas você sente que você está num lugar seguro? Que você sente que você não é julgado? Que você sabe que aquela pessoa te ama do jeito que você é? Ou não necessariamente que te ama, uma pessoa que não tenha tanta proximidade, mas que você percebe que ela não está contra você. Quem é o seu lugar seguro? Quem é aquela pessoa que você sente que está contigo pro que deve é, sem julgar? E aí a gente aprofunda. Você considera que você é o lugar seguro de alguém? Que você sabe que se ela precisar que você apoie ela, você vai estar lá para ela. Normalmente as pessoas que a gente ama, a gente trata assim, né? Aí agora vem a pedrada. Você tem sido o seu lugar seguro? Você tem sido um lugar seguro para você? A sua mente tem sido um lugar seguro para você? Porque se a gente parte do pressuposto que lugar seguro é lugar onde você não se sente diminuído, onde você não se sente desvalorizado, a sua mente tem sido um lugar seguro para você? Pensa nas pessoas que você mais ama, na maneira como elas te tratam, a maneira como você se sente confortável. E eu quero que você pense se na sua cabeça você tem se sentido em um lugar confortável. Eu sei que cada dia é um dia, dá muito trabalho a gente cultivar um amor próprio realmente sólido, porque a gente meio que não aprende muito isso. A gente sabe que tem que se amar, sabe que tem que se respeitar, mas tá, e aí, como que faz isso? Eu não tenho e-book para te vender. E eu também não acho que seja igual para todo mundo. E quando eu penso em se sentir segura, se sentir firme, tem algo que a gente deixa de fazer quando a gente se torna uma pessoa firme, que é ficar se justificando. As justificativas. O alimento bom para insegurança. Quando você vê que você está numa situação que você tem que estar sempre se justificando, provando o seu ponto, provando às vezes a sua inocência, provando que você se esforçou, provando que você é capaz, provando que você é competente, provando que você é digno de amor. Tipo assim, para que a gente cria essa mania de se justificar quando não tem necessidade? Sabe por quê? Porque o que é. Não tem que ficar falando isso, aquilo, porque você fez tal coisa de tal forma para ninguém. Porque se você tem segurança de quem você é, você não precisa ficar explicando demais. A gente acha que todo mundo vai gostar da gente. Eu achava que você, sendo uma pessoa gente boa, tratando as pessoas bem, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa que chega junto, que é gentil, que bota fé nos outros, eu achava que isso bastava para você ser uma pessoa que as pessoas gostariam de estar por perto. Gente, eu já passei pela situação da pessoa me olhar de tal forma e de eu sentir a necessidade de me justificar. Nossa, como é bom quando a gente percebe que a gente mudou, né? Quando a gente entende que não, a gente não vai agradar todo mundo. O problema é quando a gente tem essa necessidade de se provar bom, de querer que as pessoas reconheçam a gente. Porque a única pessoa que precisa se reconhecer, se admirar, antes de qualquer coisa, se amar, é você. Não tem como terceirizar uma coisa que só cabe a gente. Porque a gente só vai entender como a gente quer que o outro trate a gente quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente entende o que a gente não aceita, quando a gente entende os nossos limites. Mas vamos ser sinceros, que a gente muitas vezes só entende os nossos limites quando a gente se lasca. Comigo foi bem assim. Que você ficar se apegando às justificativas é você ficar pegando algo que nem existe. Porque as justificativas, elas podem ser infinitas quando é o que é.
gente tem que criar consciência para não ficar alimentando as noiazinhas que a nossa cabeça cria. E vamos lembrar que a gente está nesse vídeo aqui falando de alto humor, que a gente está nesse vídeo falando de segurança, que a gente está nesse vídeo falando também da importância da gente saber relaxar um pouquinho mais. A gente às vezes é aquela pessoa que se cobra e não reconhece as coisas que a gente realiza. Quantos pratinhos aí na sua vida você tem tentado equilibrar? Vamos tá reconhecendo esse serviço todo. Aí tem uma frase que eu acho muito legal. Em inglês. To care and not to care. To care, ligar, e não ligar. Not to care. Largar lá. Você tá lá com o cansaço acumulado de anos, às vezes, e se cobrando como se você estivesse ali plena para poder fazer toda e qualquer coisa. Só que não. Você bem sabe. Quer dizer, eu imagino que você bem saiba, porque cada realidade é uma. Mas se existe um negócio que as mulheres é boa em fazer, é se cobrar. Os homens, não sei como é que é isso com vocês, homens, se vocês quiserem contar aí embaixo nos comentários, vocês se cobram muito também? Como é que é essa relação? Vocês sentem que vocês sempre têm aí coisas a fazer e nunca conseguem resolver tudo? Porque, não sei vocês, mas eu tenho essa sensação. Poucos são os dias que eu realmente consigo fazer tudo. Tentamos eleger as prioridades, dar conta delas, afinal, mas é isso, né? Tem que dar uma relaxada, tem que tacar o e bancar as nossas escolhas. A gente tem que saber bancar as nossas escolhas. Tá se cobrando demais, esforço demais, a gente já sabe que vira obstáculo. Não vai para lugar nenhum quando você se cobra demais. E falando sobre relaxar, que às vezes é uma coisa que a gente nem aprendeu a fazer, aí eu quero que a gente se faça aquela pergunta: quais coisas que a gente pode fazer no dia a dia para tornar a nossa vida um pouquinho mais leve? Porque a gente sabe que tem dia que a gente sente o peso do mundo nas costas. Eu sei, e você imagino que também saiba aí, né? Eu mesma aqui, nossa, vou te dizer, não tá sendo fácil. Ó, a gente tá aqui meio do ano já. Não sei como é que você tá aí, mas eu, esse ano, comecei a fazer várias coisas diferentes. E quando a gente muda, dá trabalho, né? A gente entender como que é a nossa versão nova, como a gente lida com aquela nova circunstância. São um monte de informações, um monte de caminhos cerebrais que a gente tem que criar e que eles não são fáceis de se criar. Nos vão exigir muita disposição, muito esforço e muita energia mental para fazer tudo. E às vezes, gente, a gente não vai dar conta de tudo. E às vezes a gente vai falhar. E isso não significa que você é inferior a ninguém. Isso não significa que você é menos competente. Isso significa que você é um ser humano. E aí, quando você falha, você tem sido o seu lugar seguro? Se a pessoa, aquela que você ama, viesse pra você e falasse que tá falhando, que sente que podia estar sendo melhor, que tá se cobrando demais, que precisa relaxar um pouco mais, que sente essa tensão constante, o que você faria? Você seria o lugar seguro para essa pessoa. E você, quando você nota que você tem cometido falhas, você é o seu lugar seguro? Eu não tô falando de você ficar passando pano para quando você erra e você simplesmente ignorar o seu erro e você achar que você não tem que mudar quando você tá errando, tá? Isso seria uma falta de maturidade nossa, né? Ao observar que a gente tá cometendo erro e insistir naquele erro. Agora, quando você sabe que você tá tentando sim, que você tá buscando aquilo que você almeja, aquilo que você quer, e tá sendo difícil, que você tá se esforçando, e que você sabe que você tá cometendo falhas, você acha mesmo que você vai conseguir prosperar, que você vai conseguir o que você quer, que você vai deixar de falhar se você não se acolher, se você não for o seu lugar seguro, se você não vê nessa situação como uma ótima oportunidade de alimentar o seu amor próprio. O amor próprio, ele é
o amor da força criadora. E a gente cria a nossa realidade. A gente tem a possibilidade de ver de tantas formas uma mesma coisa, porque a nossa capacidade de ressignificar, de se adaptar, ela é absurda. E eu vejo o divino nisso. Eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus em cada um de nós. Sabe aquele momento que a gente está tentando, que a gente está se esforçando, que a gente está fazendo por onde? Eu vejo Deus nesse momento na gente. Eu vejo Ele mostrando pra gente que a gente é forte, que a gente tem como ser melhor. E pra mostrar pra vocês realmente o quanto que tá muito louca a vida, esse vídeo ele tá até diferente dos vídeos que eu costumo fazer aqui no canal. Eu costumo fazer um roteiro lindo, perfeito, ó, tudo alinhadinho. Ó o roteiro de hoje. Sabe por quê? Porque foi o que deu pra fazer. Eu realmente coloquei o que eu tava sentindo aqui, sabe? Porque eu penso que esse canal é pra isso, é pra gente refletir, sabe? Eu nem me apresentei, né? Eu me chamo Mariage, sou professora, sou artista, tô aqui no YouTube agora fazendo esse canal que é muito novo, né? Você que viu esse vídeo e gostou, não se esquece de dar o like pro YouTube entender que o que eu tô fazendo aqui pra vocês é massa. E também, se você gostou bastante mesmo e quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. Vai toda semana ter um vídeo diferente, te trazendo uma nova reflexão. E acredite, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse daqui. Que eu falo sobre mudanças e como a gente pode aprimorar a nossa capacidade de mudar e de entender a importância de trazer as mudanças para a nossa vida. Ou então, este outro aqui, que ele fala sobre a importância da gente se amar muito e da gente entender que a gente não pode se apequenar. Ó, um beijo e até semana que vem.